setores da área da saúde, né? Então, eles podem estar em hospitais, ajudando também os profissionais, tanto fazer a pesquisa, como a precisar, quando eles precisam de informações, ou orientar residentes, né? São bibliotecários que também fazem parte de revisões, então, não só auxiliando os profissionais, mas como revisor, como bibliotecários dentro da revisão, né? Ou então que tem a intenção de, a gente tem falado muito dessa necessidade de reconhecimento deles também. Quando eles não serem só alguém que se consulta para a elaboração da síntese de conhecimento, mas alguém que faz parte, já que tem etapas em que a participação do bibliotecário é essencial, né? Estratégia de busca, a busca efetivamente, tá bom? Mas esse é o público. Ou seja, né, mais do que fazer revisão sistemática, vocês ajudam as pessoas a buscar as melhores fontes de evidência, né? Então, é por isso que nós vamos falar hoje dos estudos clínicos randomizados, que eu imagino que vocês já tenham discutido, aquela pirâmide geradora de evidência, né, que indica ali a prioridade dos estudos, e devem lembrar, então, que abaixo das metasíntese, da meta-análise, né, e da revisão sistemática, a gente tem, então, os estudos clínicos randomizados, e eles têm diversas categorias, nós vamos falar sobre eles hoje. Então, como a Ana falou, eu sou enfermeira, atuante, estou aqui no ambulatório de feridas, fazendo atendimento, né, prática clínica, portadores de feridas crônicas, sou docente universitária há 16 anos numa universidade pública, fiz o meu mestrado em pesquisa experimental, então foi uma pesquisa ali de bancada, né, então a pesquisa pré-clínica, podemos dizer assim, né, e aí eu fiz meu doutorado com prática clínica, né, com estudo clínico randomizado, controlado, duplo cego, que nós vamos falar hoje. Então, realmente, como disse a Ana, é mais fácil falar desse estudo tendo conduzido um do que ler a literatura, né? Então, vou tentar passar o que é importante, o que vocês podem contribuir, né? No que vocês podem contribuir, pode ter certeza que vocês vão contribuir muito para que as pessoas não peguem um único estudo observacional e falem, eu vou usar isso porque isso tem efeito, né? Então, que a gente tem um encontro aqui valioso nessa tarde, né? Vou projetar aqui, não lembro como projetar, vamos ver, compartilhar. É a janela inteira, né, Ana? Isso. Acho que todos estão vendo, né? Sim, já está projetado. Obrigada, tá, professora. Boa aula. Vou estar aqui qualquer coisa, tá? Fica aí, qualquer coisa você já me dá um toque. Né? Tá, aí você dá um toque um pouquinho antes das 3, vamos terminar às 3 mesmo, tá bom? Para a gente poder, para que eu possa almoçar. Tá bom, pessoal, então o tema do nosso encontro hoje é o estudo clínico randomizado. Antes de falar do estudo clínico randomizado, vamos voltar um pouquinho e falar sobre pesquisa clínica. Quando a gente fala em pesquisa clínica, e nela se encontram os estudos clínicos randomizados, quando a gente usa essa temática pesquisa clínica, nós nos referimos a um amplo campo, um vasto campo de estudos, com diversas aí, vamos colocar assim, com diversos delineamentos que envolvem, então, seres humanos. Né? Se nós estamos falando de pesquisa clínica, prática clínica, vocês vão ver que tem muito isso nos artigos hoje, nós estamos falando de ações junto a seres humanos, né? E no caso da pesquisa, seres humanos que devem ser voluntários. Imagino que vocês já discutiram bastante isso sobre a questão ética na pesquisa, né? Aqui nesses encontros. Então, na pesquisa clínica feita, então, com seres humanos, os voluntários são chamados de participantes, né? E não é simplesmente uma nomeação, há uma grande preocupação que o participante seja ciente desse voluntariado numa pesquisa clínica para, então, colaborar com a mesma, né? E essas pesquisas, então, se destinam a adicionar conhecimento à área da saúde. Isso é muito relevante. Então, adicionar, então, pode ser fortalecer um conhecimento que já existe, então você adiciona mais peso, pode ser trazer outras informações, então você pode ter um estudo clínico sobre uma mesma temática, vamos pegar assim, por exemplo, síndrome metabólica. E alguém vai fazer uma pesquisa clínica voltada aos efeitos de uma determinada intervenção sobre dislipidemia, outra pessoa pode vir e falar sobre os efeitos daquilo sobre o controle neural autonômico. Então, a gente pode, então, na pesquisa clínica,
a pesquisa clínica se destina a adicionar conhecimento para a área da saúde. Então, ela é considerada uma ferramenta poderosa, por isso que vocês estão discutindo aqui, as pessoas vão procurar esses estudos, porque elas têm um grande potencial de inovação, né? Então, por isso que elas são poderosas, elas são realizadas visando inovar. Inovar, acrescentar resultado, reduzir custo, assim, tem inúmeros benefícios, né? E é importante a gente saber que algumas pessoas imaginam pesquisas clínicas simplesmente aquelas que usam medicamentos, mas ela não é voltada apenas a medicamentos. A pesquisa clínica, nós vamos falar disso hoje. Dentre os tipos de estudos que são enquadrados na pesquisa clínica, nós temos tanto os intervencionistas, alguns lugares chamam esses estudos de estudos clínicos experimentais, né? Randomizados e não randomizados, e os estudos observacionais. Os estudos observacionais envolvem pesquisa com seres humanos, olha que interessante aqui, só que eles não vislumbram aqui uma intervenção direta e controle sobre esse grupo. Então, a pesquisa clínica observacional, ela também é realizada com pessoas, mas não existe uma intervenção direta com fins de avaliação. Já nos estudos experimentais ou estudos clínicos, existe uma intervenção direta do pesquisador junto ao participante. E a distribuição dos grupos, então você vai ter obrigatoriamente... Pode entrar, Su. Não é para mim, acho que é para a Amanda. Uhum. Então, os grupos, nos ensaios clínicos, nos estudos clínicos randomizados, né, experimentais, então, você vai ter 2 grupos, obrigatoriamente, que vão estar sendo acompanhados, um com intervenção e outro que não tem intervenção. E um exemplo aqui, que é dado nesse slide, tirado aqui da Organização Pan-Americana da Saúde, é de um estudo para comprovar a efetividade da glucosamina para aliviar a dor da osteoartrite dos joelhos. Se ministra essa substância para um grupo, então aqui, ó, então, tem uma intervenção, que é uma intervenção medicamentosa, e essa intervenção medicamentosa é dada a um grupo, né, de pessoas, e tem um controle, que é o placebo, né? Então, um grupo de pessoas que não receberá a intervenção medicamentosa. Então, como a gente falou, como eu falei no início da minha fala, os estudos clínicos randomizados, então, que tem intervenção junto às pessoas e de forma mais controlada, eles são aqui um ponto importante da geração de evidência nessa pirâmide, né, de relevância de estudos. Observacional já falamos, então vamos direto para ele, né? Então, no ensaio clínico, os participantes recebem uma intervenção específica de acordo com um plano. Então, guardem isso. Quando vocês forem fazer a revisão desses estudos e avaliar a qualidade do estudo, algo que vocês vão encontrar nos protocolos, né? Existem protocolos específicos para você avaliar a qualidade do ensaio clínico. Então, quando você vai avaliar a qualidade desse ensaio, você vai observar que o proponente, o escritor, o autor, ele tem que descrever minuciosamente as etapas que foram realizadas para ter controle, né? Mais controle sobre aquele estudo, sobre a condução daquele estudo. Isso é um plano ou protocolo de pesquisa. Esse protocolo de pesquisa, para vocês terem uma ideia, existem para, né, a publicização desses planos de pesquisa, existem plataformas específicas de registro. Então, tem o Clinical Trials, não sei se vocês já ouviram, né? Também tem aqui uma plataforma brasileira, tem australiana, tem outras europeias, para que você possa, então, antes de conduzir o estudo, você registre o protocolo de pesquisa desse estudo. Então, isso é muito relevante. Assim, no estudo, quando esse estudo for publicado, uma das informações relevantes é publicar, então, essa informação de que ele foi, então, teve o seu protocolo registrado previamente à sua condução. Os ensaios clínicos são estudos onde um grupo de interesse vai fazer uso de uma terapia, né, ou exposição, então uma terapia medicamentosa, ou exposição a um procedimento, e ele é acompanhado, esse grupo que vai receber a intervenção, com um grupo controle. Então, olha o poder que tem isso.
Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, assim, a pessoa usa, vamos usar o exemplo da minha área de atuação. Será que a aloe vera, né, a babosa, ela tem efeitos cicatriciais? Então, as pessoas podem usar a babosa, né, de forma indiscriminada, a aloe vera, e achar que aquele produto ele tem um efeito positivo sobre a cicatrização. Mas isso pode ter o efeito positivo sobre a cicatrização pode ter tido outras explicações que não o uso do aloe vera. Então, por exemplo, a pessoa começa a usar um produto novo e ela pode cuidar um pouco mais da limpeza da região, ela pode cuidar um pouco melhor da condição de saúde daquela pessoa que está entrando para fazer o uso do produto novo, afinal de contas, seria um produto novo. E aí, essas outras condições que ela cuidou sem perceber, pode interferir e não a intervenção em si. Por isso é tão relevante que no ensaio clínico você tem um grupo controle. E esse grupo controle, obrigatoriamente, não vai ser exposto àquela intervenção. Então, essa síntese aqui vai demonstrar que no ensaio clínico serão testados produtos, medicamentos ou dispositivos. E esses produtos, medicamentos, dispositivos passarão, então, por uma rigorosa sequência de procedimentos para vislumbrar no final se houve, então, uma mudança de comportamento, uma melhora do estado de saúde com o uso daquele medicamento, dispositivo e assim por diante. São vários resultados que o ensaio clínico pode nos dar, né? Aqui são os tipos de ensaios clínicos que existem, né? Como eu falei para vocês que quando eu pego lá na pirâmide, ela coloca lá ensaio clínico randomizado. Mas existem outros tipos de ensaio clínico e dentre os ensaios clínicos randomizados, existem aqueles com mais ou menos força, mais ou menos poder de gerar evidência, mais ou menos rigorosos, mais ou menos confiáveis. Então, vamos ali desde o primeiro aqui. Então, nós temos o ensaio clínico multicêntrico, né? Então, aquele ensaio realizado de acordo com um único protocolo, mas em vários centros, né? Então, um ensaio clínico com bastante alcance, muito difícil e caro de ser realizado. Existe o ensaio clínico aberto, olha o nome, ensaio clínico aberto. Então, é um estudo que tanto o investigador quanto o doente sabem qual é a medicação, o procedimento está sendo administrado naquele grupo que está recebendo a intervenção. Aí nós temos o ensaio clínico randomizado, o maior foco da aula de hoje, que é o estudo em que todos os doentes, em que todos os participantes são distribuídos ao acaso. Nós vamos discutir mais isso, né? Então, eu não escolho aquele... Então, eu fiz um estudo do doutorado de síndrome metabólica e eu não coloquei no grupo intervenção, querendo, por opção, os mais gordinhos, por exemplo. Não coloquei mais os homens. Então, isso não pode ser feito no ensaio clínico randomizado. A distribuição das pessoas que são elegíveis a participar daquele estudo deve ocorrer ao acaso. O ensaio clínico em ocultação simples ou monocego, então, nesse estudo, né, é um estudo em que o investigador sabe o tratamento, mas o participante não. Né? Então, é um chamado monocego. Tem um ensaio, então, duplo cego, que foi o que eu realizei, em que tanto o observado, o participante, quanto o observador, eu, pesquisadora, não sabíamos, né, que tipo de intervenção, que no meu caso era uma medicação, estava sendo distribuído entre os grupos, entre as pessoas que estavam participando. E existe ainda o triplo cego, que é aquele onde nem o observado, o participante, nem o pesquisador e nem o estatístico que vai fazer a análise depois sabem, conhecem que tipo de intervenção as pessoas receberam. Tudo bem até aqui, pessoal? Tem pergunta no chat, professora, acho que tá. Eles falaram que sim, então, tá qualquer tranquilo. coisa vocês podem fazer perguntas, tá bom? Não estou vendo agora nem o chat, nem vocês, então qualquer pergunta, a Ana me sinaliza, mas vocês também podem abrir o microfone e perguntar, tá? Isso. Agora, então, para deixar de forma mais visual e fácil de lembrar, vamos nos focar agora nos ensaios clínicos randomizados, né? Quais são as características desse estudo clínico randomizado, né? Então, a randomização, ela se refere à alocação da pessoa de forma aleatória. Então, esses ensaios, eles são sempre prospectivos, então, eles não são retrospectivos, eles vão acontecer, né? Eles têm que acontecer
do presente, vislumbrando o futuro, são prospectivos e são primários. Então, não tem uma base de dados secundárias. Então, não existe um estudo clínico randomizado, prestem atenção, que usou uma base de dados de prontuário. Não existe um estudo clínico randomizado que vai usar um grande banco de dados hospitalares para saber algum efeito da medicação, né? Então, por exemplo, assim, se eu quero saber os efeitos de uma medicação, de um antirretroviral, vamos pensar no antirretroviral para COVID. Para eu saber os efeitos dele, se ele vai ser realizado, por exemplo, num estudo clínico randomizado, ele vai ter que ser empregado agora nas pessoas com COVID, para que a gente possa avaliar esses efeitos. Eu não posso, a partir de dados de prontuário de pacientes que tiveram COVID e usaram determinado antirretroviral, fazer uma pesquisa clínica randomizada. Então, lembre, a pesquisa clínica, ela tem uma intervenção. Essa intervenção acontece no momento presente, é prospectiva. E ela acontece sobre, né, a ação sobre um usuário, então, sobre um usuário, sobre o ser humano que ainda não teve aquela intervenção. Então, os seus dados serão primários, tudo bem? Serão dados ali inéditos daquela intervenção naquele grupo de pessoas. Essa intervenção, então ela é prospectiva e primária, ela varia o efeito ou vários efeitos de uma intervenção, então, geralmente tem vários desfechos. Então, o nome que se dá a esses efeitos são desfechos. Então, ela costuma avaliar, o ensaio clínico randomizado, ele costuma avaliar, olhar para vários desfechos. Então, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que a gente use o ensaio clínico randomizado comparando intensidades de atividade física, ou tipos de atividade física, ou um grupo que faz um determinado tipo de atividade física e um outro não. Então, a gente vai... provavelmente, o pesquisador que vai conduzir um estudo como esse, se nós vamos avaliar estudos assim, ele vai querer identificar, por exemplo, os efeitos da atividade física na redução da pressão, na redução do peso, na melhora da autoestima. Tem vários desfechos podem ser investigados. E vocês vão ver que tem desfechos chamados primários, os de maior interesse, e desfechos, então, que podem ser secundários aos desfechos primários. Tá bom? Então, desfechos primários. Então, o estudo clínico randomizado, ele avalia os efeitos vários de uma intervenção. Como eu já tinha dito anteriormente, ele é um estudo pragmático, ele segue um plano, um protocolo. Protocolo esse que pode ser, inclusive, publicado previamente ao estudo. E é importante submeter esse protocolo previamente ao estudo, porque você já consegue ter uma avaliação desse protocolo, submetê-lo a um determinado crivo para ter menores riscos de erro, né? De viés e erro de condução. Por isso que as revistas, hoje em dia, as boas revistas, pedem o número de registro do protocolo do seu estudo, para que você tenha uma informação de mais peso ali, para dar mais chancela ao valor da publicação. Uma outra característica principal é que, então, segue-se um plano e que tem que ter um controle da intervenção. Eu vou ter um grupo controle da intervenção. Então, obrigatoriamente, o estudo clínico randomizado tem pelo menos 2 grupos. Um grupo que recebe a intervenção e um grupo que não receberá a intervenção. Vocês vão ver que a forma de condução, no protocolo de condução, os participantes passarão por passos, né, por etapas semelhantes. Então, se ele vai ser chamado para coletar exame, todo mundo vai coletar exame. Se ele vai ser chamado para aferir algum sinal vital, fazer alguma medida clínica, todos serão chamados. Mas um grupo receberá a intervenção e outro não. E, às vezes, o grupo que está recebendo a intervenção sabe, e muitas vezes, como foi no caso do meu, o grupo não sabe, as pessoas que estão recebendo a intervenção não sabem quem são, nem eu sabia. Então, os participantes, então, essa característica que eu acabei de falar de saber ou não, os participantes recebem a intervenção de forma aleatória. Então, como é isso? O que é a aleatoriedade do estudo clínico randomizado? Usando novamente o meu exemplo, eu não escolhi pelas características visuais. Em nenhum momento o estudo pode selecionar como grupo de intervenção aquele mais propício a dar resultado. Vocês entenderam? Então, assim, para você fazer a seleção das pessoas que vão receber a intervenção, essa seleção tem que ser a mais aleatória possível, para que todos tenham a chance
todos que são elegíveis a participar do estudo tenham a mesma chance de receber essa intervenção. Eu não posso selecionar a priori, ter critérios a priori visuais que eu vou selecionar. E vocês vão ver que isso é bastante sério. Então, tem instrumento da Cochrane que vai avaliar o risco de viés, e um dos riscos de viés é a forma de aleatorização, a forma de seleção dos participantes e alocação dela nos grupos. Eu vou mostrar para vocês aqui. E Karine, Oiê. não tem Sheila, tudo bem? Tudo bem, Sheila? Então, não tem assim nenhum critério, de maneira alguma, nem idade, faixa etária, nada disso. Ah, sim. Olha, na distribuição, de novo, na distribuição entre os grupos intervenção e controle, não. Mas você vai ter você vai ter critérios de seleção desse grupo total. Então, por exemplo, você vai ficar claro para você. Eu fiz a intervenção, eu fiz um estudo clínico randomizado com pessoas que tinham síndrome metabólica. Então, um critério para entrar no estudo é que todas as pessoas, todos os participantes tivessem síndrome metabólica, você entendeu? Você pode ter um estudo clínico randomizado só com mulheres. Você pode ter um estudo clínico randomizado apenas com idosos. Você pode ter um estudo clínico randomizado apenas com cadeirantes. Você pode ter um estudo clínico randomizado apenas com deficientes visuais. Então, todo grupo, todos os elegíveis para participar, vão responder ali a critérios de seleção. São critérios de inclusão no grupo, que vai depois ser dividido em dois. Vai ser, então, os pacientes, as pessoas, os participantes que são elegíveis à participação do estudo clínico, geralmente eles têm características que os fazem ser elegíveis para o grupo, né? Então, como eu disse, pode ser mulher, homem, idoso, ou no meu caso, ter síndrome metabólica. A partir do momento que você identificou o grupo de pessoas que tem os critérios elegíveis a participar do estudo, aí sim vai acontecer a randomização, a distribuição aleatória desses participantes num grupo que vai receber a intervenção e outro que não. Ficou claro, Sheila? Perfeito, perfeito. Você entendeu? Então, Obrigada. assim, você, Entendi. de nada, você vai ver que você pode fazer um estudo clínico com caminhoneiros. Eles têm que ser caminhoneiros, tá certo? Certo. Isso, é isso aí. A partir do momento que você identificou os elegíveis, a partir de critérios de inclusão no estudo, então os critérios de inclusão eles são adequados a todas as pessoas, eles são aplicados a todas as pessoas que são elegíveis, possíveis de participar daquele estudo, aí a partir dessa seleção é que se aplica a randomização. Tá bom, é pós-elegíveis, né? Digamos assim, Isso, aí vem o aleatório, né? Pós-elegíveis, isso. Exatamente. Obrigada. Imagina. Então, aqui de novo, para reforçar, né, dentre aqueles estudos clínicos, aí eu vou descrever aqui o estudo clínico randomizado, que vocês já viram que pode ser duplo cego, triplo cego, multicêntrico, né? Como determinar se um artigo científico se refere, então, ao estudo clínico randomizado? O artigo deve ter 4 características obrigatórias. Comparação entre intervenções aplicadas à saúde de seres humanos. Então, comparação de intervenção é uma intervenção e a outra placebo. De natureza prospectiva, vou falar de novo aquilo que eu já falei, que tem um planejamento prévio e controle do pesquisador. Então, o pesquisador tem que estar muito junto, tem que ter um plano claro e ele segue essa pesquisa. Então, não é um estudo clínico randomizado e não se dá ao acaso, assim, à vontade dos participantes. Não tem agenda, tem data para fazer o exame, tem data para fazer a intervenção, né? Seja ela controle, seja ela placebo ou a intervenção de interesse. Então, tem um controle prévio do pesquisador. 2 ou mais intervenções geralmente são comparadas e obrigatoriamente tem que ter a aleatoriedade das intervenções e não da busca pelos participantes, mas das intervenções. A alocação de um grupo na intervenção ou no placebo ou no controle deve ser ao acaso. Então, o estudo é conduzido a partir do momento presente e caminha em direção ao futuro, né? Sendo prospectivo e nunca retrospectivo.
Vamos entender agora o que é intervenção, né? Porque, como eu disse a vocês, é muito mais fácil de pensar em remédio, né? Então, é muito mais fácil pensar em remédio, tanto que os estudos clínicos para desenvolvimento de medicamentos têm várias etapas, até o nível 4, mas ele é um dos tipos de intervenção, né? Então, nós temos várias. Então, por intervenção, entende-se, além de tratamentos medicamentosos ou não. Então, por exemplo, está muito em alta na minha área também a estimulação auricular do nervo vago. Então, é um estudo que tem crescido em relação ao desenvolvimento de estudos clínicos randomizados, para comprovar se há efetividade da estimulação não invasiva, né, do nervo vago em várias condições de saúde. Então, de novo, essa intervenção ela pode ser um tratamento, esse tratamento pode ser medicamentoso ou não, para desordens físicas ou mentais. Essa intervenção podem ser regimes preventivos, programas de detecção, então tem muitas coisas sendo conduzidas interessantes no Brasil, e foram a partir no Brasil e no mundo, e foram a partir de estudos clínicos randomizados, que você, então, identifica se é ou não relevante fazer, por exemplo, rastreamento de câncer de pulmão. Então, hoje nós sabemos que é um programa de detecção aqui, né? Que a gente se faz, tem evidência científica para fazer o rastreio do câncer de colo e reto, o rastreio do câncer de mama, o rastreio do câncer de colo uterino. E você não tem, por exemplo, evidência científica para utilizar qualquer tipo de programa de detecção do câncer de próstata, por exemplo, nem do câncer de pulmão, que é um dos que mais matam. Então, para chegar a essa conclusão, que não vale a pena, que não há, até o momento, intervenções vinculadas, intervenções que comprovam que um programa de detecção do câncer de próstata é realmente válido, então ele não existe. Então, novamente, para vocês entenderem intervenção, ela não se limita a tratamento, ela também pode se referir a regimes preventivos, programas de detecção ou testes diagnósticos, tá certo? Além disso, uma ou mais das intervenções comparadas pode se constituir em um grupo controle sem nenhum procedimento ativo. Então, que é chamado o grupo placebo. Então, a gente vai ter no grupo intervenção a intervenção em si, né, aquilo que está sendo comparado, e o placebo ou controle. O investigador, então, ele manipula o fator de exposição, né? Então, é aquilo que a gente falou antes, ele vai selecionar para aquele grupo pessoas que tenham ali. Então, se eu vou fazer testagem de algumas ações de programa de detecção do câncer de próstata, vou fazer com homens, né? Os indivíduos são alocados de forma aleatória, a gente vai falar isso acho que 1000 vezes. Então, os indivíduos, depois de selecionados, eles vão ser alocados de forma aleatória no grupo exposto, ou grupo intervenção, ou grupo experimental. Vocês podem encontrar esses 3 termos, tá? Então, nos artigos que vocês vão revisar, vocês podem encontrar esses 3 termos: grupo exposto, grupo intervenção ou grupo experimental. Porque o termo experimental, então, nas premissas, nos primórdios, quando se falava em estudo clínico randomizado, falava-se em estudo experimental randomizado. Então, por isso que aquele que vai receber intervenção é denominado, então, de grupo exposto, grupo intervenção ou grupo experimental. E ele vai parar ali, as pessoas que vão parar ali de forma aleatória. E o grupo controle, que não recebe o tratamento, recebe um placebo, ou, porventura, recebe um tratamento convencional, e não a novidade, aquela coisa nova que está sendo testada no estudo clínico, ele, então, é chamado de grupo controle e também vai chegar nesse grupo de forma aleatória. Aqui tem um outro exemplo, né? Um fluxograma que demonstra aqui o desenho típico de um estudo clínico randomizado, que tá a fonte que eu tirei é de um manual de estudos clínicos randomizados. Então, aqui nós temos os participantes que são selecionados, ó. Então, um grupo de pessoas com características semelhantes, por exemplo, obesos. Então, aqui, ó, a seleção dos participantes, o convite dos participantes, a busca pelos participantes, ela é intencional. E ela se centra, né, ela é embasada em características semelhantes desse grupo. Então, acho que aqui fica bem claro, né? Então, esses participantes podem ser, por exemplo, só obesos,
pessoas com síndrome metabólica, pessoas diabéticas do tipo 2, caminhoneiros e assim por diante. Homens, né? Homens na faixa etária de X a X. Então, as características de seleção inicial são aquelas favoráveis, pessoal, a testar, a fazer o teste da intervenção. Então, não tem uma aleatoriedade aqui. Eu tenho uma busca intencional com uma base teórica bastante forte para isso, né? A partir da seleção dos participantes é que vai acontecer a randomização. E é importante que vocês saibam que os participantes, uma vez selecionados, encontrados, eles vão ter que ter ali a clareza do que é aquela pesquisa. O termo de consentimento livre esclarecido deve ser informado aqui antes da randomização, porque ele deve saber, ele vai ter que saber que ele vai entrar numa pesquisa, que vai testar, por exemplo, uma nova medicação, mas que ele pode cair no grupo medicação ou não medicação, placebo. Então, ele tem que ser informado disso. Por que ele tem que ser informado disso? Porque não pode ter, no estudo clínico randomizado, especialmente nos rigorosos controles hoje do Comitê de Ética, a sensação e o risco de você deixar a pessoa sem o cuidado daquela condição, né? Então, se a gente está falando de doença, por exemplo, vamos supor, tá aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, pacientes com diabetes do tipo 2. Vocês devem estar vendo na literatura, quem acompanha a área da saúde, que vem surgindo vários medicamentos, várias classes novas de medicamentos. Então, quando a gente vai selecionar aqui diabético do tipo 2 e testar uma nova droga, por exemplo, um novo medicamento, esse grupo ele vai ser randomizado no grupo que vai receber o novo medicamento, mas ele mantém o tratamento padrão, e um outro que vai receber um placebo, sem saber que está recebendo placebo, mas continua com o tratamento padrão. Vocês estão entendendo? Então, a seleção dos participantes é realizada de forma a você identificar pessoas com características semelhantes, que se enquadrem naquilo que você quer, que se enquadre assim, em condições ideais ou favoráveis ou interessantes para você testar aquele novo procedimento, e a descrição de como vai ser a pesquisa tem que ser aqui antes do momento da randomização. Então, após a randomização, esse grupo, né, essas pessoas vão ser distribuídas no grupo experimental ou intervenção, ou no grupo controle, ou de comparação ao grupo placebo, né, que é o grupo controle. E aí, após terminar toda a sequência, o plano de dias de intervenção, de formas de intervenção, vai se avaliar os efeitos dessa intervenção, se houve sucesso ou insucesso, e o mesmo deve acontecer para o grupo do controle, se houve sucesso ou insucesso. Vou verificar sucesso e insucesso frente ao quê? Frente a um desfecho que eu esperava. Então, vamos supor, eu fiz aqui a randomização, selecionei os participantes, fiz a randomização para uma nova droga para o diabetes, por exemplo. Qual é o desfecho esperado? Então, a partir disso aqui, quais serão os desfechos esperados? Controle da glicemia, redução de peso, redução dos níveis de colesterol total e frações. E eu vou avaliar isso no grupo experimental, no grupo que passou pela intervenção e no grupo que não passou, pois existe em muitos grupos placebos o efeito do tal placebo, né? Então, por isso que é muito importante você ter o grupo controle para você afirmar que aquele efeito que você está vendo não é um efeito ao acaso, não é o efeito do seu segmento em si. Porque como você segue um protocolo, o pesquisador segue um protocolo, ele vai ver esses pacientes, essas pessoas, os participantes várias vezes. E às vezes só de você ver essa pessoa estar mais próxima, ele ir para um ambiente de saúde, um ambiente de academia, um ambiente de enfermagem, um ambiente que seja de saúde, só dele ir lá com uma frequência estipulada de vezes, isso já tem modificações, já estimula modificações na vida dele, por exemplo. Então, para eu ter certeza que não foi simplesmente por ele ter ido lá, participado de um programa que houve as mudanças, é que eu tenho que ter um grupo controle. Então, é por isso que o estudo clínico randomizado é tão forte. Existem várias... Professora? Oiê. Oi, é Joiane. Professora, a randomização para separar os grupos é feita por software? Isso, vou te dar várias formas Certo. de randomização. Várias. Tem várias. E eu vou te no mostrar... caso do da senhora, que nem a senhora sabia como pesquisadora... O meu foi por software. Sim. Foi por software e não foi eu que fiz. Foi o grupo da farmácia central do Hospital das Clínicas que fez. Eles usaram um software. Esse software era um software registrado, certo? Validado para uso em pesquisa clínica. Eles fizeram a randomização e a partir da randomização, a única coisa que eles me entregaram é que
o paciente, sei lá, fulano de tal, tinha um número tal. Então, eles só foram, e eles já entregaram o número e entregaram o blister, né, com as medicações que eram idênticos, os blisters idênticos. E aí eu simplesmente é conduzido, entreguei os blisters, né, já tinha explicado a pesquisa antes, entreguei os blisters e nós fomos conduzindo as etapas de avaliação, né, porque a intervenção era só a droga, e fomos conduzindo as etapas de avaliação. E ao final do estudo, que quando foi para análise estatística, que teve que ser aberto essa randomização para que o estatístico pudesse, então, selecionar, separar em grupo controle e grupo tratamento para fazer análise estatística dos grupos. Entendi. Obrigada. Imagina, é bastante rigor, sabe? É bastante rigor. Assim, pelo menos no papel é bastante rigor. Depois vocês vão ver, quando vocês forem avaliar os artigos, que nem sempre esse rigor aparece, né? Olha que interessante aqui, olha. Existem variações, é possível ter variações em determinados estudos clínicos randomizados, na sua condução, a depender da complexidade do procedimento que vai ser empregado. Então, observe nesse desfecho aqui, que antes de acontecer a randomização, vocês estão vendo uma seta aqui para baixo? Foi feita uma pré-exposição para verificar uma complacência dos participantes. O que é uma pré-exposição? Então, por exemplo, se o programa visa ali uma sequência de número de atividade física, de ritmo, de intensidade, eles podem fazer aqui um piloto antes para ver se vai ter adesão. Então, tem vários tipos de estudos que faz um piloto com um grupo de participantes, que não necessariamente serão randomizados depois, para verificar se é plausível a condução daquela pesquisa, né? Então, é muito difícil conduzir pesquisa clínica porque ela exige deslocamento, ela exige recurso financeiro, ela exige, então, que as pessoas não faltem nos dias das avaliações. É muito difícil fazer, gente. Eu já posso dizer aqui que é muito difícil fazer porque as pessoas não podem faltar nos determinados dias de avaliação. Então, é por isso que nós temos mais estudos observacionais e estudos de laboratórios que são mais controlados. Os estudos clínicos randomizados são muito difíceis de serem feitos e vocês vão observar que no cálculo amostral, no número de pessoas pensadas para participar desses estudos, você conta aí com uma margem de perda grande, porque as pessoas desistem, deixam de ir naquele período que você tem que avaliar o medicamento. Imagina uma vacina. Você dá uma vacina que está sendo testada, né? Como aconteceu na época da Covid. Tinha gente que recebeu placebo, tinha gente que recebeu a vacina da Covid, sem saber quem recebeu o placebo e quem recebeu a vacina. Para fazer uma segunda dose, as pessoas tinham que voltar 30 dias depois, 60 dias depois. Então, muita gente não volta. Então, para você ter uma avaliação de desfecho, avaliação de resultado, nesse tipo de variação, que você requer um período restrito de retorno, por exemplo, se faz ali pilotos para ver se vai ser plausível a condução desse estudo, tá certo? E até para o planejamento dos gastos. Então, só para vocês saberem que vocês podem ter estudos em que teve uma pré-exposição ou um piloto antes da randomização, para que ocorra o estudo em si. E ainda, a outra variação. Então, pode ter um estudo clínico randomizado cruzado, em que os grupos mudam de intervenção, tá certo? Então, também isso é possível. E você vai avaliar desfecho em 2 momentos, né? Na primeira exposição dos grupos a intervenção, aí troca, e no segundo momento. E aí, vamos falar assim de critérios que aumentam a força dos estudos clínicos randomizados. Então, existem algumas características que fortalecem ou diminuem a força dos estudos clínicos randomizados. Então, além dessa distribuição aleatória que deve ser, né, que deve acontecer, e vocês vão ver que ela pode, como vocês já viram, pode ser triplo cego, duplo cego, ou até um estudo clínico randomizado aberto, né? Então, quanto mais cegado, sabe-se que quanto mais cegado é o poder, então, da geração de evidência, além dessa aleatorização da distribuição dos participantes na intervenção que vai ser avaliada.
nós também temos que ter uma característica chamada validade externa do estudo clínico randomizado. O que é isso, validade externa? É a capacidade que esse estudo tem de extrapolar os seus resultados para fora daquele estudo conduzido. Porque, como eu falei para vocês, o estudo clínico randomizado é um estudo clínico controlado, tá certo? Acho que deu para ficar claro. O pesquisador tem um plano, certo? E esse plano ele tem que ser seguido à risca. E esse plano envolve frequência da participação dos participantes, frequência, intensidade, uma série de coisas, uma série de características que devem ser respeitadas. Então, o estudo clínico randomizado ele é controlado. No entanto, para que a gente possa extrapolar os resultados dele, ele tem que ter uma boa validade externa. O que é isso, então, validade externa? Possibilidade de generalizar. Qual é a possibilidade? Que aquele estudo clínico que você fez todo controladinho, que o pesquisador fez de forma tão controlada, tem de generalizar os resultados para o resto do mundo que está aí. Então, por exemplo, eu fiz um estudo com 30 pessoas, 30 não, 60 pessoas. 30 no grupo droga, 30 no grupo placebo. São só 60 pessoas. Como que eu vou dizer que aquilo ali pode ser aplicável para pessoas, né? Para uma vasta, sei lá, para os milhões e milhões de pessoas que têm síndrome metabólica. Então, essa característica é o grau de validade externa que esse estudo tem. Então, quanto mais as características consideradas pelo estudo forem próximas da realidade, mais os resultados do estudo clínico randomizado eles podem ser extrapolados, eles têm mais validade externa. Em outras palavras, quanto mais critério de exclusão você coloca para aquele grupo, quanto mais exclusão você coloca, menos validade externa ele tem. Então, vamos supor, se eu quero fazer um estudo com obesos, né? Se eu começar a excluir obeso, que tem osteoartrose, osteoartrite, obesos com determinada estatura, obesos deixam só na faixa etária jovem, eu vou colocar tanto critério de exclusão que eu acabo deixando aquele estudo apenas, os resultados do meu estudo, apenas adequados àquele perfil de gente que participou do estudo. Vocês entenderam? Então, quanto mais amplo forem os critérios de inclusão e quanto menos critério de exclusão o estudo tiver, maior é a sua validade externa. Então, quanto mais critério de exclusão, menor a capacidade de extrapolação dos dados. E vice-versa, quanto menos critério de exclusão, então, quanto menos eu controlar, eu já controlei a característica inicial desse grupo entrar. Então, vamos pensar agora em caminhoneiros. Então, são caminhoneiros. Se eu deixar isso claro, se eu deixar só caminhoneiros de forma ampla, eu vou conseguir extrapolar mais para a categoria. Por exemplo, eu também fiz um estudo com caminhoneiros. Caminhoneiros de longa distância. Então, só esse foi o critério de inclusão. Caminhoneiros de longa distância. Eu não coloquei caminhoneiro de longa distância, que não tomava remédio, que não usava isso, que não usava aquilo. Então, quanto menos critério de exclusão, mais validade externa, mais poder de extrapolação tem o seu estudo para aquela população de interesse. Como um exemplo, seria improvável que amostras provenientes de centros altamente especializados, possam ser representativos do que acontece em clínicas de atenção básica, por exemplo. Então, se eu estou ali, fiz o estudo clínico randomizado, só quem tem tetralogia de valor tratado dentro do INCOR, a chance daquele estudo, daqueles resultados serem aplicáveis para o ganho de público que está em outro local são pequenas. Então, essa validade externa está relacionada com uma pergunta de pesquisa que, se foi gerada de uma forma apropriada, a pico lá, ela está ligada à capacidade que o estudo tem de generalizar e aplicar os resultados dessa pesquisa em outros cenários. Entenderam, pessoal? Então, é muito, muito difícil mesmo fazer uma pico, pensando que essa pico, nessa pergunta de pesquisa, ela possa selecionar ela vai ser voltada a uma determinada população, mas ela possa ser voltada, mais que os resultados de pesquisa do estudo clínico gerados, possam ser extrapolados para todos os obesos, em todos os lugares. Por exemplo, pensando em obesos, ou para todos os caminhoneiros de longa distância, ou para todos os cadeirantes, independente se são cadeirantes por paraplegia de acidente de carro, se é cadeirante por uma Guillain-Barré, por uma doença neurológica, ou por um acidente. Então, tentando extrapolar para exemplos. Aspectos básicos, então, dessa validade externa.
característica importante do participante para que o estudo tenha validade externa. As características devem ser as mais próximas da população de interesse, né? Então, se eu estou estudar obeso ou síndrome metabólica, eu tenho que ter uma boa definição do que é obesidade. Então, qual é o IMC que vai ser definido para mim como obesidade? Se é síndrome metabólica, que critérios eu estou usando para definir síndrome metabólica? Então, aspectos como idade, gênero, severidade da doença e fatores de risco, comorbidades, devem ser vistos com atenção para não fechar muito. Porque se fechar muito, vai ficar inviável ter validade externa. Quanto às intervenções para ter validade externa? Então, elas têm diferentes regimes de aplicação, com distinção de dose, períodos, vias de administração, de frequência e densidade, entre outras. Então, se eu fizer, então, o estudo clínico randomizado, ele é bastante, tem uma boa validade externa, se eu tiver ali, se eu possibilitar, por exemplo, na vacina, que a aplicação possa ser feita de 30 a 40 dias, por exemplo, e que eu deixe descrito bem que entre a primeira e a segunda dose tem um determinado período de distância. Então, a intervenção ela tem que estar bem descrita, mas também de um modo que seja favorável à participação. Em relação ao ambiente, então, quanto ao ambiente do estudo, ele tem que se assemelhar, né? Do estudo ele tem que se assemelhar à clínica, à situação real, pois a diferença né, em fatores como nível de atenção primária e terciária, então, se é na unidade básica de saúde ou no hospital, e a experiência do profissional pode diminuir a qualidade externa, né? Então, eu tenho que ver direitinho, quando fazer a questão pico, vocês veem lá que pico se refere à intervenção, né? Pergunta pico, se refere à intervenção. Mas essa intervenção acontece ali num cenário, né? E a definição dos desfechos. Então, eu tenho que pensar em amplos desfechos para fazer validação externa, né? Não num único desfecho. Então, a definição dos desfechos deve considerar a relevância clínica do desfecho. Então, de nada adianta algo que melhora um parâmetro clínico sem repercussão na vida da pessoa. Então, por exemplo, você fez lá, testou uma droga, essa droga, ela melhorou, sei lá, diminuiu o nível de proteína C reativa. No que aquilo impactou na vida da pessoa, né? Então, os desfechos, gente, selecionar um desfecho tem que ter muita sabedoria, sua intervenção tem que ser muito boa, considerando o desfecho de interesse na vida das pessoas, de algo que ainda não tem. Então, por exemplo, é por isso que tem tanta luta para desenvolver remédio que leva a perda de peso, né? Tem tanta luta. Hoje em dia é o sonho de todo mundo desenvolver um remédio aí que faça que a pessoa perca peso sem efeito rebote, sem efeito colateral. Vocês estão entendendo? Então, a definição do desfecho é redução do peso com pouco desfecho colateral. Então, é isso que está se falando aqui. Então, de nada adianta você melhorar um parâmetro clínico sem repercussão na vida da pessoa, né? E o tempo de acompanhamento também não pode. Então, aqui, quando eu penso em desfecho, senão é que é importante também, pensando em validade externa, verificar, ver se o artigo informa, se a pesquisa informa que o tempo de acompanhamento desse desfecho. Então, tem determinados exercícios físicos, por exemplo, que têm um efeito agudo, mas não se mantém ao longo do período. De onde vocês acham que foi tirado que para você ter o número de minutos que você tem que praticar atividade física são pelo menos 150 minutos na semana? De onde veio esse número cabalístico de 150 minutos na semana, né? Por que são 150 minutos para ter alguma efetividade? Então, teve estudo de acompanhamento de menos tempo de atividade física durante a semana, sei lá, 10 minutos, 30 minutos por semana. E qual era o efeito disso do desfecho, a curto prazo e a longo prazo? Se eu fizer qualquer atividade física agora, meia hora, qualquer um de nós, fizermos atividade física meia hora, se avaliar características de vasodilatação, que é uma coisa muito importante para os estudos com atividade física, se eu ver os níveis de vasodilatação disso logo após o exercício, serão ótimos para qualquer um de exercício agudo. Mas será que essa vasodilatação que diminui a pressão arterial, diminui o risco de morte cardiovascular, ela se mantém ao longo do tempo com esses 30 minutos só? Então, é isso que está falando aqui, que no estudo clínico randomizado, ele tem que pensar bem no seu desfecho. Então, o desfecho, ele define o potencial da minha intervenção. Então, intervenções relevantes têm desfechos que duram a longo prazo, né? Intervenções que às vezes levou um tempão para ser feita e aquela intervenção foi avaliada num único momento e não teve um segmento a posteriori, ela tem pouca repercussão clínica.
Nossa, quase 3 horas já. Vamos falar agora, né, depois dessas características, essa característica importante dos estudos clínicos randomizados, falar então sobre a seleção dos participantes, aquilo que a Sheila falou antes, lá no começo, né? Então, para o estudo clínico randomizado ele ter uma boa validade externa, acabou de falar aqui que uma das questões importantes é o participante. Então, como selecionar um participante? Quais os critérios, então, que eu devo considerar, o que vocês devem avaliar no estudo? Quais as informações que devem aparecer nos artigos para você avaliar como os participantes foram selecionados, para ver se são participantes ó, que se aproximam daquela população de fato de interesse, da população do mundo real, né? Então, a elegibilidade, isso se chama, então, critérios de elegibilidade da população para entrar naquele estudo. Então, a aplicação, para eu avaliar isso, para eu selecionar, então, os participantes que se beneficiariam daquela intervenção que vai ser realizada, eu vou avaliar, então, os critérios de elegibilidade. Isso significa, em outras palavras, critérios de inclusão no estudo e critérios de exclusão. Então, critérios de inclusão restritos, né? Assim, eu tenho muito critério de inclusão, eu quase desdenho, quase tem uma bula para o paciente entrar, ele vai ser com certeza um critério que é super bom para o estudo clínico randomizado ali, um critério de validade interna muito bom para o estudo. No entanto, a validade externa disso é péssima, né? Porque é quase como se estivesse selecionando um rato, né, por experimento, uma seleção de pessoas que não têm nem miscigenação. Então, quando eu tenho critérios de inclusão muito restritos, eu tenho uma boa validade interna para o estudo, né, porque a chance de eu ter a população mais perfeita para o estudo é ótima. No entanto, o critério de inclusão restrito ele é péssimo para a validade externa. Quando eu tenho critérios de inclusão amplos, por exemplo, obesos, é alta a validade externa desse estudo, né? Então, o que é essa validade interna? Eu falei um pouco da validade externa. O que é a validade interna do estudo? É o grau de controle. Quanto maior o grau de controle, menor vai ser o risco de viés, certo? Do estudo. No entanto, menor será as chances de extrapolação desses resultados. Então, por exemplo, quando você está conduzindo estudos de medicamento, então, existem etapas desses estudos que são muito controladas, em que a validade interna tem que ser muito restrita, até você chegar numa etapa de ampliação, né, do uso daquela droga para ampliar, então, a validade externa. Então, validade interna, ou grau de controle, se refere às questões referentes à validade interna e direcionam-se ao erro sistemático ou viés, né? Então, questões referentes à validade externa direcionam-se ao quanto o erro sistemático, viés, é minimizado, independente das características descritivas da validade externa. Então, é determinada pela forma com que o delineamento, a coleta de dados, as análises foram conduzidas e expostas em todos os vieses, né? Então, quais os tipos de controle que eu tenho ali? 4 tipos principais de viés podem ser considerados em um estudo clínico randomizado. O critério de seleção, né? Então, por exemplo, um viés de seleção é você, por exemplo, selecionar mais homens do que mulheres. Se eu estou, por exemplo, no meu caso, eu queria estudar síndrome metabólica. Se eu selecionasse mais homens, eu teria ali um viés de seleção. Eu vou mostrar o estudo que eu conduzi e que para eu selecionar, eu selecionei primeiro 60 homens, 60 mulheres, aí eu fiz a randomização. Então, para não ter viés de seleção. Viés de desempenho, viés de detecção e viés de atrito. Cada um tem origem diferente e pode ser minimizado por características específicas, como a randomização. Vocês vão ver que a randomização é um dos aspectos mais relevantes para amenizar aqui os riscos de viés. Então, quais são os viés de seleção? Eu vou começar aqui. Professora. Oiê! Não, só vou incluir o comentário da Ana Carolina aqui. Ela gostou do exemplo de medicamento para perda de peso, né? E aí ela perguntou se esses medicamentos da moda para perda de peso estão tendo toda essa repercussão pelo fato dos desfechos terem essa real melhoria na vida das pessoas, como efeitos colaterais toleráveis, perda de peso significativa. E ela está falando da semaglutida especificamente. Isso. Assim, pelo que eu li, eu não posso garantir a você que é totalmente idôneo, né? Mas, se ele foi incluído no PCDT do Ministério da Saúde, se ele está incluído nas diretrizes internacionais,
se ele está incluído lá, né? A gente acredita que se ele for incluído, inclusive, numa política pública de saúde no estado do Rio de Janeiro e vai ser incluída, inclusive, nacionalmente, a gente acredita, então, que a pessoa que... Não sei se você já viu o que é uma diretriz. Então, uma diretriz internacional, e as nacionais igualmente são muito criteriosas. Uma diretriz é um documento que une as principais fontes de evidência científica para indicar uma intervenção. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em hipertensão. Essa eu manjo bastante. Então, em hipertensão, se você for pensar, né? Então, a hipertensão é a doença crônica mais prevalente que existe no mundo, é a doença que mais mata no mundo, e por isso é uma das mais estudadas há muitos séculos. Existem vários medicamentos e vários tipos de intervenções não medicamentosas voltadas à hipertensão. Para incluir essas intervenções dentro de uma diretriz internacional e nacional de controle da hipertensão e tratamento, você vai ter lá o grau de evidência e o grau de indicação, que o grau da indicação depende de custos, dinheiro do país, perfil sociocultural, mas o grau de evidência vai indicar os melhores estudos. E os estudos dessas medicações, umas com mais evidência, outras com menos, elas têm mostrado, então, bons efeitos na perda de peso, baixos efeitos colaterais. E o que está sendo, o que não tem ainda dessas medicações? Então, isso já vai considerar aceitável, certo? Isso já vai considerar aceitável. Estão sendo desenvolvidos estudos que acompanham esses efeitos a longo prazo. Você está vendo? Então, você teve já a indicação disso para uso e avaliação disso em curto prazo, as pessoas já estão usando, e estão sendo realizados eventos, então, agora, estudos para acompanhar as pessoas, porque eles são novos no mercado, agora vão fazer estudos longitudinais para acompanhar os efeitos dessa medicação a longo prazo. Então, isso ainda não se sabe, né? Então, em relação a efeitos positivos com baixos efeitos colaterais, isso sim já tem validade, já tem evidência científica para tal. Então, vamos lá aos viés de seleção. O que é um viés de seleção? Então, simboliza a presença de alguma diferença sistemática entre os grupos comparados. Veja, se você tem ali, você vai selecionar ali obesos para participar de um grupo, e você vê que no grupo experimental, aliás, no grupo controle, só tinha mulher, tinha mais mulher, e no grupo que está recebendo a droga tinha mais homem, sempre mais homens, mesmo sabendo que a capacidade de perda de peso de um homem é maior, você tem ali um risco de, você tem ali um viés de seleção. Entenderam? Então, viés de seleção simboliza a presença de alguma diferença sistemática entre os grupos comparados. Então, você vai ver que o grupo controle sempre tinha mais mulher e o grupo intervenção sempre tinha mais homem. Por exemplo, você vai ver que no artigo vai ficar bem claro isso aqui, que é uma boa... Quando eu tenho uma boa randomização, é quando eu tenho um N de homens e mulheres semelhantes. É uma forma de você ver. Quando você tem um N de idade, também semelhante. Então, o ideal seria que os participantes fossem alocados nos grupos sem nenhuma influência. E todo participante teria a mesma chance de ser alocado em qualquer um dos grupos. Então, de novo, falando em obesos, um viés de seleção, para evitar um viés de seleção, é que eu tivesse a mesma chance de homens e mulheres ir para o grupo intervenção ou controle. Vocês vão ver que a randomização dá conta disso. Duas manobras, então, são utilizadas para minimizar esse viés de seleção. A primeira delas, a randomização, que implica em usar uma sequência de alocação que previna o viés de seleção. As intervenções, então, são sorteadas para os participantes, usando-se programas de computador ou tabelas de números aleatórios, por exemplo. A segunda é a alocação oculta, uma sequência aleatória para determinarmos se a alocação das intervenções pode ser prevista antes ou durante ou até o mesmo recrutamento dos participantes. Então, a randomização é o método mais utilizado mesmo. O que é um viés de desempenho? O viés de desempenho consiste daquelas diferenças sistemáticas do cuidado fornecido para os participantes. Então, lembra que eu falei antes? Se eu vou comparar grupo intervenção e grupo controle, e se o estudo for cegado, o condutor não sabe o que é grupo intervenção e grupo controle, então por isso que é bom ser um estudo randomizado duplo cego, você vai conseguir, então, fazer a sequência do protocolo igualzinho para todos os participantes, porque você não sabe qual que vai ser controle e qual vai ser placebo.
Se por um acaso o estudo clínico randomizado for aberto, se ele for aberto, então quem foi para o grupo intervenção sabia, né? E quem foi para o grupo controle sabia, ou se a pessoa que está conduzindo a pesquisa sabia quem é para o grupo controle, sabia quem está no grupo intervenção, então você pode pegar esse estudo, vai ser um estudo randomizado, aberto, você vai ver se os cuidados que ele teve, que esse executor, esse pesquisador teve para o grupo controle, é igualzinho que ele teve para o grupo intervenção, certo? Então, de novo, viés de desempenho consiste naquelas diferenças sistemáticas no cuidado fornecido para os participantes em função dos grupos. E pode se originar de diversas fontes, né? Contaminação e com intervenção, né? São possíveis causas de viés ali de desempenho. Então, você introduzir uma coisa a mais no grupo controle, uma coisa a menos no grupo controle, colocar uma coisa ali, uma co-intervenção, adicionar algo em algum dos grupos. Então, ó, fiquem bem atentos aqui. Pegue esses slides para vocês verem o que é viés. Mas também tem o instrumento da Cochrane, que ele fala bem isso aqui. Ainda, participantes podem relatar mais sintomas caso saibam que grupo pertence, sabe? E os avaliadores de desfecho podem realizar análises tendenciosas, caso eles conheçam o tratamento do curso. Então, o manejo do viés de desempenho mais importante é o cegamento. Então, ó, enquanto a principal estratégia para eliminar viés de seleção é a randomização, a principal estratégia do viés de desempenho é o cegamento. É a principal. Então, se você cega quem vai fazer análise, se você cega quem está conduzindo estudo, se você cega o participante, então, se eu cego o participante, se ele não sabe o que ele está passando, ele não vai estar predisposto a ter um sintoma que ele não tinha. Se eu cego quem está conduzindo, se está cegado o condutor, ele vai conduzir de forma igualzinho, sem fazer uma co-intervenção, sem dar mais atenção ao grupo intervenção. E se eu vou fazer um cegamento do avaliador de desfecho, daquela pessoa que vai ver assim, teve infarto aí? Teve obstrução da artéria? Teve perda de peso? Teve redução da esteatose hepática? Se ele não sabe se aquela pessoa tomou remédio ou não, ele não vai ter a tendência de enxergar mais coisa no exame que ele deveria enxergar. Então, o cegamento é a principal estratégia para eliminar o viés de desempenho. Quanto ao viés de detecção, então se refere às diferenças sistemáticas entre os grupos durante a análise dos desfechos. Ele também é avaliado, ele também é minimizado pelo cegamento, né? Então, olha o nome, viés de detecção, é querer enxergar a coisa onde não viu. Então, às vezes, está querendo tanto que aquela intervenção, então, que trabalha com atividade física, quer tanto que aquela atividade física dê resultado, que começa a enxergar coisa que não existe ali, né? Começa a ser mais criterioso na balança, entende? Então, cegar quem está avaliando o desfecho também é super importante. Viés de atrito. Então, corresponde à diferença sistemática entre grupos devido à perda dos participantes do estudo. Então, é também chamado sinônimo do viés de exclusão. E pode representar problemas quando os participantes deixam de retornar após os inícios das intervenções, devido a, né, por exemplo, efeitos colaterais decorrentes de uma intervenção. Como que ele pode ser remanejado? Como eu já tinha falado, é considerando-se ali no cálculo amostral uma porcentagem de perda. Então, eu não posso trabalhar ali com um grupo restrito, eu vou trabalhar ali pensando que 20%, por exemplo, daquelas pessoas podem não comparecer. E aí, é por isso que são feitos estudos como esse aqui, ó, vou voltar para mostrar. É por isso que são feitos estudos desses aqui, com um piloto, uma pré-exposição, para se calcular até o número de amostras, até você colocar a força, ou colocar aqui a porcentagem de perda que você vai esperar, porque isso tem um grande impacto nos custos do estudo clínico, porque eles são muito custosos, sabe? Tudo bem? Então, é fundamental que os autores descrevam se houve perdas ou não. Então, vocês vão ver lá no fluxograma. Então, geralmente, os autores apresentam nos artigos assim, um fluxograma de toda a condução do estudo. Então, ele vai colocar ali seleção dos participantes, quantos foram excluídos e por quê, quantos ficaram no grupo randomizado, quantos ficaram no grupo controle, e aí vai falar assim se houve perda ali. Quantos concluíram, o porquê, e quantos concluíram do grupo controle e grupo tratamento, e os motivos da perda. Então, tem que ser destacado lá no fluxograma de síntese do estudo.
Aí eu vou chegar finalmente aqui, para vocês terem uma ideia, nós estamos terminando já. Não estou conseguindo fazer o hiperlink, então eu vou parar aqui e vou expor a... Vou expor aqui o artigo para vocês verem. Professora, tem uma pergunta no chat. Pode falar, Ana. No caso de introdução de algum medicamento, alguma mudança de estratégia, isso é informado ao CEP durante o processo? Tem que ser informado durante o processo. Tem que ser informado durante o processo. Tem que passar por... Olha, assim... Olha, e o estudo não pode continuar a ser conduzido se for acontecer durante o... Não, você tem que ter um plano. Esse plano não pode mudar. Então, ele não pode mudar. Então, existem viés de condução do estudo, de coalocação de uma prática, e que já foi pensada lá no protocolo inicial. Isso é um viés. Você vai avaliar isso como um viés, mas o autor, ele tem que assumir antes de conduzir o estudo. Ele não pode inserir uma coisa que não estava prevista no protocolo do estudo clínico randomizado durante a condução desse estudo. Não pode. É por isso que é tão importante, é por isso que as revistas exigem, essa sua pergunta é ótima, é por isso que as revistas hoje exigem que você coloque lá o número do protocolo que foi aprovado, onde você registrou, e qual o número da aprovação do protocolo, até para que eles possam checar o protocolo para ver se bate com o que você está expondo ali. Você não pode introduzir intervenções durante a condução daquele estudo, não pode, você entendeu? Se alguma coisa for alocada a mais no grupo intervenção, isso já estava a priori determinado lá no protocolo. Não pode acontecer durante a condução do estudo, tá bom? A pergunta foi ótima. Obrigada. Foi a Ana Carolina que perguntou. A pergunta foi muito, muito boa. Nossa, excelente pergunta. Cadê o compartilhar? Parar aqui o compartilhamento. Agora eu vou compartilhar o artigo. Vocês estão vendo aqui? Então, essa é a ferramenta da Cochrane. Sim, está compartilhando. Ai, que bom. Essa é a ferramenta da Cochrane para avaliar o risco de viés de estudos clínicos randomizados. Olha que interessante, né? Então, aqui ela vai falando. Então, como foi feita a sequência aqui? Então, viés de seleção, número 1. Então, geração da sequência aleatória. Descrever em detalhe o método utilizado para gerar a sequência aleatória para permitir avaliar se foi possível produzir dois grupos comparáveis. Quais são os tipos de geração de sequência que tem baixo viés? Então, tabela de números randomizados, geração de números randômicos por computador, arremesso de moeda, o que tem alto risco de viés? Sequência gerada por data par ou ímpar de nascimento, sequência gerada por alguma regra com base na data, dia da admissão, sequência gerada por alguma regra baseada no número de prontuário do hospital ou clínica, alocação pelo julgamento do profissional, alocação pela preferência do participante, alocação baseada em resultados de exames ou testes prévios, alocação pela disponibilidade da intervenção. Então, isso aqui é tudo alto risco de viés. Aqui os riscos de viés baixo. Então, quando vocês forem avaliar um artigo, e eles vão falar ali sobre o viés da seleção, geração de sequência, de sorteio, vocês vão ver que isso aqui é de baixo risco, né? Aqui conta a ocultação da alocação. Então, descrever em detalhes o método utilizado para ocultar a sequência aleatória. Então, lembra que eu falei para vocês que no meu estudo, a sequência aleatória ficou na farmácia do Hospital das Clínicas de pessoas que não faziam parte do estudo. Não faziam parte do estudo, né? Então, elas não sabiam quais eram os pacientes, qual era o tipo de estudo, eles simplesmente geraram a sequência aleatória lá e fizeram os blisters. Então, a sequência foi útil para eles para gerar os blisters, eu não sabia, e no final do estudo, essa sequência foi entregue aos condutores da pesquisa. Então, aqui o que tem baixo viés, ocultação, que foi o que aconteceu comigo, a ocultação da alocação por uma central, foi exatamente o que houve no meu. Também tem recipientes de drogas numerados de forma sequencial, envelopes sequenciais numerados opacos e selados, aí os altos riscos de viés,
utilização de um processo aberto de randomização, envelope sem critério de segurança, alternância ou rotação, data de nascimento, número de prontuário. E assim você vai ter, ó, todos os tipos aqui, então, viés de performance ou de condução. Então, cegamento dos participantes e profissionais, como deve ser feito. Então, o que gera baixo risco de viés? Então, baixo risco de viés. Então, a gente vai falando aqui, certo? Alto risco de viés, estudo não segue. Risco de viés incerto, e assim você vai. Viés de detecção, então aqui conta o cegamento de quem avalia desfecho. Então, você tem essa ferramenta que vai direcionando vocês a fazer a análise aqui dos vieses que podem acontecer, né, nos estudos clínicos e se aquele autor conduzir uma boa pesquisa eliminando esses vieses. Continuando o slide aqui. Um exemplo, então, aqui de estudo clínico randomizado, com uma descrição. Então, tá aqui, ó. Eficácia da vacina trivalente, né, contra a gripe, né, entre crianças, em um estudo randomizado em Bangladesh. Então, aqui vai falar, né, ó. Aqui, ó. Então, o objetivo da pesquisa era estimar, então, aqui essa validade, né, externa da vacina de influenza, né, da eficácia, quer dizer, a eficácia da vacina da influenza. Aqui vai falar, então, foram crianças, qual o critério de seleção, né? Foram crianças de 6 a 23 meses, que foram, então, randomizados um para um, né, de paralelo, num estudo do tipo duplo cego, randomizado, controlado por uma vacina trivalente inativada. Então, eles estão testando outro tipo de vacina aqui contra a Covid. Então, o controle já era uma vacina inativada, era vacina inativada versus uma vacina da polio, né? Então, comparava-se que duas vacinas para ver eficácia, então, contra a influenza. Aqui os critérios, então, de elegibilidade. Então, quem que foi excluído? Ó, foram excluídos crianças, né, que tivessem doença crônica, e fala quais as doenças crônicas, que tivessem um histórico familiar confirmado ou suspeito de tuberculose, que tivesse hospitalizada por mal, né, desnutrição severa, que tivesse alergia ao ovo, ou pessoas que precisassem, né, crianças que tivessem precisando de hospitalização por qualquer motivo. Então, elas foram, então, excluídas da pesquisa. Se você olhar aqui, esse estudo é bastante citado, você tem até poucos critérios de exclusão. Você está excluindo aqui quem? Pessoas severamente doentes. Você não está excluindo crianças de 6 meses, você não está fazendo assim, crianças que tenham tanto de peso, que morem em tal área da cidade de Bangladesh, que poderia pegar um determinado território com melhor condição de saúde. Vocês estão vendo, o critério de exclusão aqui é pequeno, são só crianças que estão muito doentes e não podiam tomar vacina mesmo. O restante, tudo de 6 meses a 23 meses, entrou. Conferindo aqui a qualidade desse mesmo estudo, a qualidade da randomização. Se vocês observarem aqui, olha que coisa interessante, né? Você tem para as duas vacinas o mesmo percentual aqui, ó, de crianças nas faixas etárias, ó. Um percentual muito próximo. Então, você não tem um viés de diferença aqui de seleção, vocês estão vendo? Tanto para a idade quanto para sexo, ó. Aqui, então, tem 49% homem para as duas intervenções, ou seja, 51% foi feminina, né? Foram de meninas, mas isso não é uma grande diferença. E você não tem uma diferença de sexo só para o grupo dessa vacina e dessa aqui não. Então, essa tabela aqui, ela é muito boa para mostrar a qualidade da randomização, porque você tem grupos muito semelhantes nos dois tipos de vacina. É isso que a randomização mostra. Se você observar resultados e que o grupo de intervenção é muito diferente do grupo controle, em relação às características descritivas desse grupo, então você tem um viés aí de seleção bastante importante. O outro estudo que eu vou, para terminar aqui, vou mostrar o estudo que foi feito por mim, para vocês terem uma noção, mas é muito semelhante a esse.
Então, esse é um estudo que usa uma droga, então fiz questão de partilhar, porque é um estudo comum, que vocês vão ver bastante hoje em dia. Então, é um estudo que avaliou os efeitos da galantamina, os efeitos dela em reduzir a inflamação e a resistência à insulina em pacientes com síndrome metabólica. Então, foi um estudo randomizado. Veja, é tão importante e tão difícil a condução de estudos randomizados que ele tem o tema, né, no título. E aí eu vou lá para o método já, então aquilo são os critérios, vocês vão ver critério de elegibilidade, que eu falei para vocês, como foram randomizados, quantos foi para o grupo, né? Então, você vê que a gente não excluiu ninguém, ó. Ninguém foi excluído, todo mundo continuou. A duras penas. Se vocês olharem aqui, as características nos dois grupos são muito semelhantes, muito linda a randomização. Lindo, nem eu esperava que ia ser tão bonito assim, para você ver a força da randomização. Então, olha a tabela de características descritivas, que vocês vão olhar ali a força da randomização. Se ela foi bem feita, as características descritivas do grupo placebo, né, controle, com o grupo de intervenção, que era o grupo droga, eles são muito parecidos antes, então, da condução do estudo, né? E eu vou lá para a descrição do método, né, que é o que mais interessa a vocês para selecionar estudos randomizados de boa qualidade. Então, fala lá, né? Qual é o delineamento do estudo, esse tipo de participantes? Então, foi estudo randomizado, duplo cego, placebo droga, né? Que ia avaliar os efeitos da galantamina como para pessoas diagnosticadas com síndrome metabólica. Então, o que era essa pessoa com síndrome metabólica? Eu tinha que ir ali defender, né? Dizer qual era o critério de que síndrome metabólica é essa. Então, falar ali. Então, são pacientes que têm muitas características. Então, é muito amplo o estudo. Então, como síndrome metabólica não é uma coisinha pequena, é uma coisa muito comum na vida de todas as pessoas. Então, muitas pessoas têm gordura abdominal, têm dislipidemia, uma pressão ali acima de 13/9. Então, são critérios que estão muito bem distribuídos na população. Então, os resultados aqui certamente tem uma boa validade externa, porque os critérios de inclusão são muito amplos, né? Não são restritos. E aí, como foi feita, eu quero deixar claro aqui, queria dar um exemplo no meu estudo, que a gente descreveu como foi feita a randomização, né? Então, foi feito com uma máscara, né? Gerada em computador, que foi cegada, né? E aí, a gente fala que para evitar o viés de sexo, a gente, a priori, quando a gente foi selecionar as pessoas com síndrome metabólica, eles tinham que ter síndrome metabólica, mas a gente selecionou ali tanto homens como mulheres, um número igual de homens e mulheres, para não dar o viés de seleção. A gente randomizou, a gente selecionou isso antes da randomização, e na randomização, de fato, ficaram 15/15 de uma forma super bonita, né? Que mostra, inclusive, qual foi o pacote de geração da randomização, ó. Como eu falei para vocês, mostra, inclusive, qual foi o programa utilizado para a geração da randomização. Tem também aqui em que lugar foi registrado, né? Ó, tá falando que ele foi registrado no Clinical Trials, né? O estudo, e assim por diante, né? Então, fica como sugestão ali de lida, né? Para que vocês vejam as características desse estudo. Então, é isso, pessoal. Acho que é isso. Aí tem as referências que estão nos slides. Deixa eu parar a transmissão aqui, que já foi mais de uma hora. Foi bom? Deu para tirar alguma dúvida, deixar mais claro que é o estudo clínico randomizado? A gente passou um pouquinho do prazo, mas eu nunca consigo falar menos. Deu para... Era até às 16, então foi ótimo, que agora dá tempo da gente conversar. Eu comecei às 3. Eu achando uma abafando aqui, gente. A Ana sabe que eu estou super disposta, que ela pode dar o meu telefone para vocês, que a gente pode conversar, que eu posso dar exemplo. Os manuais são muito claros, assim, eles são claros, mas, assim, acho que o exemplo de quem trabalha é mais claro, né, do que o manual. Mas, assim, vocês vão ver, acho que vai crescer muito, né? Vai crescer muito os estudos, né, Ana, que não são com drogas. O estudo que não vão com drogas, assim, também estão muito em alta. Então, tem muito estudo para didática. Então, por exemplo, comparar estratégias de ensino. Né? Até a Ana ia surfar numa dessa no doutorado dela. Então, comparar estratégias de ensino, por exemplo. Então, você pode ter um estudo randomizado para isso. Qual vai ser o desfecho? Então, melhora de resultado clínico, comparando estratégia de ensino. É muito importante. Então, também comparar, como eu disse para vocês, programas de atividade física, programas alimentares.
Porque até hoje, pessoal, não tem evidência sobre o uso do alho, o uso do ômega 3, você já deve ter visto essa celeuma, né? Então, aí muita gente discute que não tem um grande incentivo da indústria farmacêutica para fazer essa geração, né, de incentivar ou fazer o... Porque é um estudo caro. Financiar um estudo desse, então a gente tem que pensar nisso também, mas, de fato, os estudos que tem não têm boa evidência científica, né? Então, o que não tem boa evidência científica não pode ser usado, né? Tem que ser usado com critério, tem que ser usado com cuidado. Né? Se o que tem evidência científica pode ter efeitos diferentes da pessoa, imagina o que não tem, né? Então, o estudo clínico randomizado, de fato, ele é um dos mais robustos, né, para gerar evidência. E tem áreas em que não dá para se aplicar estudo clínico randomizado, né? A gente pode pensar que tem áreas que não dá para estudar, para aplicar estudo clínico randomizado, por exemplo, doenças raras. Como a gente vai estudar doenças raras e aplicar estudo clínico randomizado? Então, como é que a gente vai pensar em perspectiva de práticas alternativas e complementares, yoga, não sei o quê, não sei o quê? Então, muita coisa não abarca esse delineamento do estudo clínico randomizado, sabe? Então, isso é uma discussão que também tem que ser feita, né? E aí tem grandes cortes, né? Cortes de estudos observacionais. Então, quando eu não tenho estudos muito controlados, eu amplio o N, né, Ana? Estudo cortes, grandes, também muito caro de ser feito. Estudos de acompanhamento a longo prazo de muitas pessoas. Tem muita coisa interessante a ser feita. Mas quando forem pesquisar, forem encomendar de vocês revisões sistemáticas com meta-análise, é de estudo clínico randomizado. E o melhor vai ser o estudo clínico randomizado, controlado, duplo cego ou triplo cego. Tá? Acho que a Sheila quer falar alguma coisa. Sheila, você está com o microfone aberto? Sim, sim. Olha, parabéns, Karine. Sua aula foi maravilhosa, sua didática é ótima. Eu também, eu percebo que você é agitada, eu também sou, viu? E assim eu acho que a gente consegue, né, ensinar melhor e acorda todo mundo, né? Então, e foi muito bom, gostei muito desse estudo randomizado aí. Eu confesso a você que eu tinha assim um medinho, sabe? Não queria enfrentar, mas de verdade, você esclareceu muito bem. Sabe o que aconteceu? Você fez uma retrospectiva aqui na minha universidade, aqui eu sou da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, em Manaus. Aí, o que acontece? Na época da Covid, teve esse estudo, né? Os grupos. O que fizeram? A universidade fez o seguinte, interessante: pegou os servidores com alguma comorbidade, que era hipertensão, servidores, né? E estudou o grupo. Minha filha, era tanta gente querendo ser hipertenso na época, porque queria receber logo a vacina, entendeu? Era um corre atrás de laudo, meu Deus, que horror. Então, o que aconteceu? Então, houve, né, esse estudo, né? Mas a gente teve muitos problemas em relação, fecha a cidade, ninguém sai para nenhum lugar para fazer os testes, né, as vacinas, porque existe o calendário, né, para você fazer a vacina, fazer os testes. Aí para tudo, minha filha. Aí tinha gente que adoecia no caminho, volta, e o preço, não faz... né, Sheila, e o preço disso? O pesquisador, ele fica... Eu só fiz com 60 pacientes, juro para você, teve gente que eu fui buscar na casa. Eu não sabia se ele era galantamina, se ele era placebo, eu não sabia. Mas, assim, tinha que fazer naquele período o exame, para eu poder falar alguma coisa, né? Para a gente poder falar alguma coisa sobre o resultado. Eu fui buscar na casa, fui fazer coleta no trabalho, sabe? Assim, então, é muito complicado. É um estudo que muita gente não quer fazer, porque é muito difícil. Mas eu gostei, viu? E eu já estou dentro desse negócio, eu super amei. Obrigada, viu? Mulher corajosa, isso aí, parabéns. Isso aí, ajuda a conduzir estudo mesmo. Vou estudar, com certeza vou apoiar, vou colaborar, porque aí você me deu um gás aqui. Parabéns, viu? Obrigada. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Todo mundo elogiando bastante, né? Ana Carolina perguntou. Se você pode repetir, por favor. Você tem um N muito pequeno já, né, Ana? Eu estou falando de doença rara. Você lembra que para você conduzir um estudo randomizado, você tem que pensar em prevalência de perda, né? Você tem que pensar num N assim. O N não pode ser muito pequeno para você poder fazer extrapolação dos resultados. E pessoas com doenças raras, você tem um pouco N. Outro exemplo que fica mais fácil de fazer. Não sei se já ouviram falar de um câncer chamado glioblastoma.
né, multiforme, né? Então, é uns cânceres mais avassaladores e matam muito rapidamente. Não tem estudo clínico randomizado com ele, porque o tempo de curso da doença é muito rápido. Então, ninguém faz um estudo randomizado com ele. Ebola, não tem estudo clínico randomizado com ebola. Já viram? Não tem. Porque assim, o curso da doença é tão rápido que não dá tempo de ficar seguindo as pessoas para pensar numa intervenção. Então, as intervenções, elas são baseadas, hoje em dia, nessas doenças em resultados laboratoriais. Tá certo? E isso não deixa de perder a validade. Mas você está enxergando uma outra ótica, né? Então, vocês vão observar que são os exemplos que me vêm à cabeça agora, que em determinadas situações não cabe estudo clínico randomizado. Não cabe, né? Por exemplo, intervenções, muitas cirurgias, né? Não vai ser randomizado, vai ser aberto, um passa por um procedimento e vai passar para o outro, né? Convencional. Então, vocês vão ver que em muitos tipos de problemas de saúde, o estudo randomizado, controlado, não cabe. Mais alguém, gente? Quer abrir o microfone e perguntar? Não? Vamos ficar aí também. Eles têm que fazer um projeto de intervenção no final, né? Um projeto de implementação que é um piloto, na verdade, não é só a ideia do projeto, né? Não é executar. Mas esse fica como um tema interessante, né? Como você trazer rigor aí para os ensaios clínicos nas universidades. E já teve a aula da questão pico, né? Então, já teve. Então, eu acho que casou muito, né? Essa coisa de você pensar na questão pico, pensando no estudo randomizado. Você vê, tem tudo a ver. Se você pensou numa pergunta, se a pergunta não está bem delineada, o que você vai ver daquele estudo pode ser falho. Já tem um viés na pergunta lá, na pergunta pico. Então, quanto melhor for a questão, melhor vai ser o seu desenho desse estudo clínico randomizado, melhor vai ser a condução, mais você controlar os vieses, melhor será, por exemplo, a sua validade externa, né? Então, a pergunta pico, a questão pico já dá esse... Por isso que ela é tão difícil de ser feita. Ela já... Nossa, como é difícil aquilo, meu Deus. Então, tá bom. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Professora, muito obrigada, viu? Foi excelente a aula. Eu vou passar, então, seu contato para eles, de e-mail e de WhatsApp também, que aí eles ficam ficam com você como referência aí para ensaio clínico quando precisarem. Isso. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Bom almoço aí. Tchau, gente. Obrigada, vou almoçar. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Pessoal, vou dar... Nossa, já que a gente está com tempo, vou dar 15 minutinhos de intervalo. E aí eu vou ver... Não sei se a Mayara já está aqui. Que aí depois... A Mai já está também, né? Depois do nosso intervalo, a gente começa a aula. Eu só queria passar uns recados para vocês antes, né? Um é convidá-los, né? Já falei com os outros que estavam aqui no comecinho. Quem quiser marcar comigo para a gente conversar sobre o projeto. Ah, não tenho nenhuma ideia, não sei o que fazer, não tem problema, né? A gente tenta ali encontrar um caminho para vocês, tá? E quem já tiver encaminhado, legal também, não é obrigatório marcar uma reunião, tá bom? Só não quero que vocês deixem de fazer o trabalho. Então, esse era o recado do curso. A outra coisa eu queria compartilhar, na verdade, que eu estou fazendo doutorado, né, na Escola de Enfermagem da USP, e eu tenho visto cada vez mais, e tenho certeza que é um reflexo desse curso, de como a gente está impactando aí, até mesmo grupos que já trabalham com evidências há muitos anos, como o JBI. Então, agora a gente faz, nas disciplinas, né, faz avaliação de artigos científicos, de revisões, para poder entender se está dentro do protocolo, se não está, se está dentro da metodologia, se não está, e aparece frequentemente a presença ou a ausência do bibliotecário. Então, vem meus colegas de turma falando, nossa, mas esse artigo não tinha um bibliotecário incluído, né? Ou então, não, a gente foi ver qual era a formação dos autores, porque eles não citavam bibliotecário, aí descobri que um dos autores era um bibliotecário. Então, tem sido muito interessante. Também encontrei hoje uma colega que está fazendo o curso do JBI, né, que é a premiação desse curso aqui, vocês escolherem um curso de revisão sistemática ou de prática baseada em evidências para fazer.
E ela não sabia que a gente dá esse curso, né, que a gente oferta esse curso, e aí ela veio falar, tipo, nossa, tá cheio de bibliotecário lá no curso do JBI. Eu falei, sim, são as bibliotecárias do nosso curso, né? Então, só para compartilhar com vocês como, aos poucos, né, com bastante trabalho, isso vai reverberando, e vocês vão ganhando esse espaço muito merecido, né, que é de reconhecimento aí para um trabalho excelente que vocês fazem e por um impacto, né, importante que vocês têm dentro da qualificação da pesquisa, tá? Então, é mais um sopro de ânimo aí para vocês, tá bom? Hoje eu fiquei mal feliz, eu queria compartilhar, porque já estou em 2 disciplinas e aparece lá as pessoas muito indignadas porque não tem um bibliotecário na pesquisa. E aí eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Então, 15 minutinhos, daqui a pouco a gente volta para mais dar aula sobre Cochrane, né? A base da Cochrane. Até daqui a pouco.